Bem-vindos ao Código 7. Hoje o nosso assunto é Não Está Escrito. Mas antes de falar desse tema, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem você quiser, tudo bem? Existem muitas interpretações de coisas que a Bíblia diz e essas são provavelmente as razões pelas quais existem tantos segmentos religiosos. Como é que um mesmo texto pode gerar tantas interpretações? E diferentes? Bem, esse com certeza vai ser ainda um assunto para a gente conversar em outro dia. Mas e quando as pessoas falam de coisas que nem estão escritas na Bíblia, mas que elas têm certeza que estão lá? Eu poderia dar aqui vários exemplos de criações bíblicas que poderiam, quem sabe, fazer parte de um novo tipo de livro da Bíblia, inventares, a partir do capítulo 1. Mas hoje eu separei apenas 4 desses exemplos. No nosso primeiro caso, nós vamos abrir a Bíblia pelo começo. É onde está a história de como Eva cedeu à proposta de uma serpente falante. Para muita gente, a primeira mulher mordeu uma maçã proibida, trazendo a desgraça sobre ela, o marido, o lar onde viviam e a humanidade que viria depois. Maçãzinha cara essa saiu, hein? Essa história parece estar em Gênesis, no capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bem, a história é quase essa, mas um detalhe é interessante. Onde é que está a maçã que Eva comeu? Para que você tenha uma ideia, a Bíblia, nos seus 1189 capítulos, nunca cita uma maçã em lugar algum. Então por que todo mundo diz que Eva comeu uma maçã e a deu ao seu marido? E que diferença faz se foi uma maçã ou não? Fica comigo aqui até o final para a gente pensar nisso. A versão original do texto só se refere ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De acordo com o professor de literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, Jacinto Brandão, na Bíblia usa-se uma palavra genérica que indica pomo, sugerindo uma fruta com forma de maçã, mas que também poderia ser uma pera, um figo ou qualquer outra com esse formato. O mito da maçã foi sendo criado aos poucos, possivelmente por obras dos diversos tradutores da Bíblia. Ao passar o texto para o latim, eles usaram o termo pomum, que acabaria sendo traduzido, como maçã nas línguas modernas. É provável que isso tenha acontecido porque a maçã sempre foi uma das frutas mais comuns e apreciadas na Europa, mas não era apreciada necessariamente no Oriente Médio, onde foram compilados os textos originais que deram origem ao Antigo Testamento. Já a vinculação que se começou a fazer da maçã com algo que é ruim, com o que é mal, veio da língua latina, que foi a língua predominante da igreja durante mais de um milênio. E foi com base nessa língua que os filósofos e teólogos cristãos refletiram sobre essa história. E isso chegou até nós atualmente. Em latim, maçã se diz malus, enquanto que a palavra mal é malum. São duas palavras muito próximas em latim e a ligação entre maçã e mal é quase automática, o que com certeza popularizou o erro de colocar uma maçã onde ela nunca existiu enquanto palavra. No nosso segundo caso, vamos falar de Elias, o profeta, que foi mentor de Eliseu. Assim como outros personagens, há cenas de sua biografia que os destacam nas narrativas, em especial entre as crianças. A história de que um homem fiel foi levado para o céu numa carruagem pegando fogo é bem conhecida, mas também no meio dos adultos. A história de Carruagem de Fogo até virou música, pregação, filme. A carruagem aparece na história, sim, ela aparece, mas a gente precisa dar uma olhada no texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 2, verso 11. Presta bem atenção. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Prestou atenção? O texto é muito claro, até porque a carruagem de fogo só serviu para separar Elias de Eliseu, sendo que o profeta foi levado aos céus por um redemoinho e não por uma carruagem de fogo. A carruagem ou carro de fogo serviu somente para separar Elias de Eliseu, porque se eles estivessem juntos quando o redemoinho se aproximasse, os dois seriam levados. Vamos ao terceiro lugar, ou terceiro exemplo. Vamos relembrar a história de um homem a que Deus chamou
para fazer um anúncio de destruição de uma cidade. É a história de Jonas. Um profeta que fugiu de uma convocação divina é bem conhecida de muita gente, mas o fato de ele ter sido engolido por uma baleia no meio da história e ter sobrevivido dentro dela por 3 dias é o que torna o relato inesquecível. Mas começamos essa história com uma pergunta: que baleia? Em Jonas, no capítulo 1, verso 17, está escrito assim: O Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui fala de um grande peixe, não de baleia. Mas onde é que está o problema? Parece que Jesus também falou sobre isso. Vamos dar uma olhada então em Mateus 12:40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Opa, peraí. Jesus errou? Ele falou baleia. Será? O autor ateu Dennis McKinsey disse há alguns anos atrás que Mateus 12:40 foi o maior erro científico de Jesus. Estudiosos apontam que Jesus teria dito isso cerca de 800 anos depois da experiência de Jonas. Dennis McKinsey disse ainda que, aparentemente, Jesus não leu o Antigo Testamento nem de perto. Qualquer um com o mínimo de conhecimento biológico sabe que uma baleia não é um peixe, e um peixe não é uma baleia. Isso porque a mesma tradução aponta em Jonas 1,17 que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mackinson estaria certo, não fosse por um detalhe. Ele baseou a sua crítica numa tradução bíblica chamada King James Version, de 1611, ou seja, mais de 1.600 anos depois das palavras originais de Jesus, e que as pessoas continuam replicando hoje, mais de 400 anos depois. Sobre isso, é importante lembrar de que quando se quer restaurar alguma coisa ou conhecer essa coisa de modo mais original, é preciso ir às fontes mais antigas. Assim como o restaurador de um móvel ou imóvel que pretende reconstruir o estilo original, com a Bíblia é a mesma coisa. Um livro com tantos séculos já foi traduzido e submetido a versões diferentes. No entanto, o que parece ser uma fragilidade da Bíblia é a sua maior força, a diversidade de textos que existem dela. O especialista e erudito em grego e hebraico Jack Lewis disse que as palavras mais antigas das Escrituras para se referir a essa tal baleia são ketos, que é uma palavra grega, e a palavra dag, em hebraico. Em ambos os casos se referem a algum tipo de criatura marinha de espécie indefinida. Lembrando também que hoje poderia ser perfeitamente um animal extinto. Atualmente, textos mais modernos da Bíblia, como a Nova Almeida atualizada em português, usam uma descrição mais precisa do texto. Portanto, nós podemos entender que Jesus usou a mesma expressão do Antigo Testamento em sua fala no Novo Testamento. Baleia foi uma palavra usada numa versão posterior. Para terminar, eu quero falar com você de alguém que caiu do cavalo. Ou não caiu? Paulo, que antes de se tornar cristão era conhecido como Saulo. Ele era um importante homem da comunidade judaica que não tinha nenhuma simpatia pela nova crença religiosa do seu tempo. Motivado então pela antipatia, o homem foi ao encalço dos novos conversos e durante o percurso, na estrada para Damasco, foi cegado por uma luz intensa que era a manifestação do próprio Cristo. Assustado e desorientado, o cavalo também se assusta, derrubando Saulo no chão. Você já sabe, né? Eu preciso perguntar de novo. Que cavalo? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos 9, de 3 a 5. O que vemos aqui, que não existe como negar, é que Paulo realmente caiu e sobre isso não nos resta dúvida alguma. Tudo está bem claro na narrativa. Mas uma coisa que não se sabe é como, onde, de onde ele caiu. Ou seja, qualquer citação feita a respeito disso é mera especulação ou conjectura. Nada pode ser afirmado sobre isso. Alguns pregadores justificam dizendo que o cavalo se assustou e fugiu. No entanto, vamos dar uma olhada no versículo 8. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Assim, essa justificativa é contraditória, porque se Paulo estivesse a cavalo, os seus companheiros de viagem provavelmente estariam.
e o levariam na garupa até a cidade de Damasco. Não o conduziriam pela mão, conforme afirma a Bíblia. Portanto, a resposta corretamente bíblica seria: Paulo caiu por terra e não que teria caído do cavalo. Que diferença faz esses detalhes sobre maçã ou outra fruta? Carruagem de fogo, redemoinho, baleia ou peixe, cavalo ou não? A diferença está justamente no fato de que, se existem erros bobos que se propagam como verdades, a gente pode imaginar o que acontece com outros assuntos mais relevantes dos quais a Bíblia trata, e que são ensinados como verdades para as pessoas. Se uma leitura simples da Bíblia, como essa que eu estou fazendo aqui com você, ajuda a afastar erros primários, quanto mais uma pesquisa interessada do livro que você provavelmente acredita, ou, se não acredita, precisa embasar melhor a sua descrença, estudando o que está e o que não está escrito. Há um provérbio que diz que aquele que só bebe água por mão estranha, um dia vai acabar morrendo de sede. Cuidado com o que você ouve e de quem você ouve. O meu conselho é que você vá direto à fonte. Código 7 fica por aqui, mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, ative as notificações e compartilhe.